Vamos falar de pintura de móvel hoje? Não tem segredo, é muito fácil, mas é claro que com experiência tudo fica mais fácil, né? Algumas vezes você vai ver que você vai estar bem perdido, mas depois você vai ver que apenas fazendo é que você adquire a prática. Olha quem tá aqui, ó, com rabo, vou transformar em pincel o seu rabo, em pandar. Então vamos lá. Ó, eu peguei um pincel simples, até nem muito grosso, nem muito fino. Vamos supor que a gente fosse pintar esse banquinho aqui, tá bom? Tá meio velhinho, tá vendo? E eu quisesse pintar esse banquinho. Ele tem algumas partes brilham ainda, tá vendo que tá brilhando e outras partes estão foscas? Essas partes foscas, com certeza a tinta ia pegar muito mais fácil. Mas mesmo assim está meio sujo com o tempo, isso também faz com que descasque. Então, o que você tem que fazer, por exemplo, se eu quisesse pintar esse banquinho, tá? Você tem que passar um removedor nele, ou passar uma lixa bem fininha. O que você tem que fazer? Não importa o que você passe, você tem que deixar toda a superfície meio um pouquinho áspera, para que a sua tinta grude, porque senão vai descascar, tá? Então não importa o que você passe. Parece esquisito eu estar falando isso, mas depende da superfície que você for pintar. Por exemplo, se for uma superfície já pintada com tinta, você pode remover com algum removedor, você pode lixar com uma lixa grossa, depois lixar com uma lixa mais fina, para você que a sua tinta grude. Você pode até passar também um fundo, que elas falam um fundo próprio para que a tinta grude em cima, mas eu já vi muitas vezes se passar um fundo e acabar descascando se você não preparou bem a superfície. Então você tem que estar com a superfície áspera, levemente porosa. Se você botar um microscópio, você vai ver que está meio porosa, para que a tinta penetre em cada pedacinho do seu móvel e que isso faça com que a sua pintura dure, tá? Sua pintura dure. Por exemplo, esse móvel aqui, com esse acabamento chinês, que eu acho que veio do Oriente mesmo, tá vendo? Com certeza foi pintado sobre uma madeira virgem. Eu tenho há muito tempo e tá ok. Claro que tem umas batidinhas aqui ou ali, mas como ele também tem uma cara mais rústica, tá com essa laca bem bacana, tá? Pra você fazer que fique com esse efeito, por exemplo, esse banquinho, você pode fazer de várias maneiras também a parte da pintura, tá? Você pode, depois de preparar a superfície, comprar uma tinta própria para madeira, que é o que vão te indicar se você for numa loja de madeira, de tinta, né? Mas o que eu faria? Eu não gosto de pintar com esmalte, que é próprio para madeira e para metal. Metal é a mesma coisa, tá? Segue as mesmas coisas que eu falei se for uma peça de metal, tá? O que acontece? Eu não gosto, porque gruda na mão, é difícil de sair. Eu gosto de pintar com látex, tá? Hoje em dia também tem esmaltes à base de água, não sei como eles são, nunca usei, mas eu prefiro com látex. Inclusive aprendi a fazer uma pintura que eu vou mostrar depois, uma peça pronta para vocês, com lustrador. Lustrador é uma pessoa que finaliza os móveis, tá? Então era uma pessoa profissional que eu costumava fazer para mim e eu aprendi com ele, com o João. Então, ele fazia com látex, passava látex na peça toda, tá? Que é muito mais gostoso de pintar, diluir um pouquinho na água, sempre tem que diluir, seguir as orientações da lata, tá? E depois pegava uma lixa fininha, dava uma lixadinha de leve, tá? E finalizava com uma cera de carnaúba. Pegava a cera de carnaúba, abria a lata, é uma cera que tem uma seladora junto, passava com uma flanela em tudo e depois dava um lustro. Fica excepcional e dura muito. Eu mesma fiz na cômoda do meu filho mais novo de bebê, uma semana até antes dele nascer, e olha que essa cera é meio tóxica, eu não recomendo, seladora é super tóxica, e a cômoda ficou impecável, durou o tempo todo, né, trocando o bebê em cima, com aquele colchãozinho, mas querendo ou não, caía a água, um barulhinho ali, e não acontecia nada. Agora eu vou mostrar uma peça que eu pintei de látex e ficou incrível. Parei um pouquinho por causa do barulho ali. Olha, quem já viu outros vídeos aqui do canal deve ter visto essa minha cadeirinha na minha mesa de jantar, né? Tá vendo como tá um leve brilho? Esse leve brilho é devido à cera seladora, tá? E eu pintei, pode ser um pincel daquele tamanho que eu mostrei, tá? Pode ser um pincel grosso também, só protege a parte da palhinha para não sujar a palhinha, né? Se você quiser deixar a palhinha na cor, olha que graça que ficou. Tá muito tempo pintado, eu pintei
com latex. Depois eu dei uma leve lixadinha, bem leve, e depois eu passei a cera seladora. Esse brilho aqui é da cera seladora. Olha, gente, fica um acabamento profissional, né? Não dá muita diferença para essa aqui, ó, tá vendo, ó? É uma laca, tem um brilhozinho, dá pra ver, né? Que tá até refletindo a minha sombra. E fica muito, muito bem feito. Então faça você também na sua casa, prepare a peça que você vai pintar. Não vai pintando direto em cima do acabamento que tá. Pode até sobrar tinta embaixo, mas deixa, sabe, toda arranhada com a lixa. Deixa toda meio áspera, que você vai ver que vai grudar e não vai desgrudar fácil. Faça isso, é muito fácil. Não precisa pagar ninguém pra fazer, não. Você faz. Se tiver puxador, tira o puxador, bota o puxador de novo. É isso aí, bem fácil. Tá, isso aí. Agora eu vou abrir aqui o meu cenário. Eu vou mudar o cenário hoje. Tá vendo? Persiana de madeira branca. Ó, ficou mais limpinho, ficou mais bonitinho, né? Persiana.